Seguindo então com a nossa leitura do livro Dramas da Obsessão, de Bezerra de Menezes, pela psicografia de Ivone do Amaral Pereira. Capítulo 5. Os métodos para a catequese de obsessores são variados, dependendo de circunstâncias especiais que se subdividem entre a natureza do caráter de cada um, a especialidade do catequista e múltiplas modalidades do momento. O que ele chama catequista aqui é a evangelização, é trazer esse obsessor para o campo do amor, para o perdão que Jesus ensina. Continuando. A própria reencarnação é um dos recursos aplicados, pois existem obsessores tolhidos numa reencarnação para a experiência da catequese ou da evangelização, quando então todas as facilidades para um aprendizado eficaz dessas leis do amor e da fraternidade lhes serão apresentadas. Muitos, só mais tarde, em encarnações posteriores, estarão em fase de reparações e resgates. Fora necessário, primeiramente, conceder a esses infelizes, trânsfugas do dever, possibilidades de sofrer posteriormente a consequência de seus atos maus, amparados pela resignação, pela esperança e o desejo de emenda, a fim de que o seu calvário não se tornasse demasiadamente angustioso e, portanto, contraproducente. Pois assim rezam as leis de amor e da caridade, a que tais trabalhos se subordinam. Trata-se, como vemos, de tarefas penosas, complexas, que requerem firmeza de vontade, coragem moral e muito amor à causa por parte da entidade instrutora operante, seja desencarnada ou encarnada. Então ele nos explica, Bezerra nos explica, que essas pessoas ignorantes, presas ao mal, que atuam como obsessores, não podem quitar os seus débitos imediatamente, elas não estão prontas para isso. É preciso que ela renasça, se evangelize, se prepare para ela entender os erros que fez. Só depois que ela perceber que ela cometeu um erro, é que ela vai tratar de corrigir-se, emendar-se, porque forçar um reparo imediato só faria com que o ódio dessa pessoa aumentasse. Vamos continuar. As leis da fraternidade, pelas quais se conduzem os obreiros do mundo espiritual, estabelecem assistência incansável ao obsessor, no intuito de convencê-lo à reforma de si mesmo. Jamais o violentam, porém, a essa meritória atitude, quando o compreendem, ainda não preparado pela ação fecunda dos remorsos. Existem obsessões baseadas no ódio, no desejo irrefreável de vinganças insolúveis numa só etapa reencarnatória, os quais serão incomodativas, desesperadoras, podendo levar séculos exercendo o seu jugo sobre a vítima, estendendo o mesmo a vida no invisível, invertendo o domínio da possessão em exigências subsequentes, até que os sofrimentos excessivos provenientes de tão ardentes lutas, bem assim a reflexão e o desejo de emenda, obriguem os litigantes à renúncia do passado pela abnegação do porvir, o que os fará reencarnar unidos pelos laços de parentesco muito próximo, constantemente como irmãos consanguíneos, até que os pais e filhos, e mesmo cônjuges, a fim de se mutuarem, se perdoarem e se habituem a um convívio pessoal. A junção familiar persiste, que, conquanto se apresente como provação, e não raro como expiação, acaba por estabelecer vínculos de afetividade indestrutíveis em suas almas, desapercebidas então completamente das antigas animosidades. Existem outros sim, as paradoxais obsessões por amor. Exercem estas, algumas vezes, perseguições igualmente seculares, quando uma das duas partes interessadas perjurou, falindo nos deveres da fidelidade. Tão cruéis e execráveis se apresentam esses tipos de obsessão por amor ferido e desrespeitado, quanto são os motivados pelo ódio. E então grandes dramas dignos de estudo e comentários se verificam nas sociedades terrenas e espirituais.
através de situações agitadas, infelizes, que somente o amor de Deus suavizará, e até obsessões sexuais, quando o atuante invisível, que tanto poderá ser um espírito denominado masculino como o denominado feminino, dominar um homem como uma mulher, valendo-se das tendências, dos caracteres inclinados aos arrastamentos primitivos, às complexidades do sexo, induzi-la a quedas deploráveis perante si mesma. O próximo e a sociedade, tais como o adultério, prostituição, desonra irreparável, pelo simples prazer de, através das vibrações materializadas da sua presa, que lhe concede clima vibratório propício, dar livre curso a apetites inferiores, dos quais abusou no estado humano, os quais degradantemente conserva como desencarnado, à vista da inferioridade de princípios que gostosamente retém consigo, o que lhe estimula a mente, inibindo-a do desejo de progresso e iluminação espiritual. Geralmente exercida tão só através da telepatia ou da sugestão mental, é bem certo que o obsessor estabelece uma oculta infiltração vibratória perniciosa sobre o sistema nervoso do obsediado, contaminando-lhe a mente e o perispírito, os pensamentos, até ao completo domínio das ações. Então, meus amigos, aqui o que ele está explicando. A ligação mental entre obsessor e obsediado é intensa porque eles se conheceram no passado. São espíritos que um dia foram amigos ou inimigos, seja por motivo do ódio ou do amor, eles perverteram essa emoção que eles tinham e passam a se prejudicar mutuamente. Então, o obsessor e o obsediado ficam naturalmente ligados, porque eles se conhecem do passado. Então, as duas partes precisam entrar num acordo, se perdoarem, para que possam retomar essa relação até que ela se torne saudável. Vamos continuar. Tais casos se apresentam dificilmente curáveis, não somente por aprazarem as vítimas, conservá-los como ser ignorada de todos na mesma infiltração estranha, e mais particularmente porque o tratamento seria antes moral, com a reeducação mental do enfermo através de princípios elevados que lhe faltaram, não raro, desde a infância. Refutará o leitor, lembrando que, assim sendo, ninguém terá responsabilidades nos erros que sobre tais influências cometer. Acrescentaremos que a responsabilidade permanecerá também com o próprio obsediado, visto que não só não houve a verdadeira alteração mental, como também nenhum homem ou mulher será jamais influenciado ou obsediado por entidades dessa categoria, se a essas não oferecer campo mental propício à penetração do mal, pois a obsessão de qualquer natureza nada mais é do que duas forças simpáticas que se chocam e se conjugam numa permuta de afinidades. É como eu expliquei agora há pouco. O obsediado e o obsessor, eles têm pontos em comum, por isso que eles se ligam. Então, a mudança precisa ser dos dois, o obsessor e o obsediado, porque os dois têm a ligação. Continuando. Prosseguindo, lembraremos ainda certas obsessões de que tratam os evangelhos, as quais tornam o obsediado surdo e mudo, geralmente desde o nascimento ou a infância, e muitas vezes, quando passais por um desses infelizes na via pública, longe estareis de compreender que vos encontrais diante de um doente psíquico e não propriamente físico, de um obsidiado que vem sendo atormentado desde o estágio do invisível, durante a desencarnação, e cujas consciências e vibrações acometidas de mil prejuízos daí originados, somente conseguiram modelar para sua reencarnação expiatória um feto, um corpo, apropriado ao seu demérito consciencial. Casos há curáveis, nesse exemplo, como a retirada dos algozes, consoante a prática de tem demonstrado. A maioria, no entanto, não será curável, uma vez que aí se enquadrarão também os delatores, os caluniadores do passado, grandes intrigantes, maldizentes e blasfemos, aqueles que abusaram
do dom da palavra para desbordoarem o próximo, torturar os corações, escandalizar a sociedade em que viveram. Então, meus amigos, vamos tomar muito cuidado com as nossas línguas. O que falamos dos outros será justo ou será despeito de nossa parte? Não vale a pena, meus amigos, levantar calúnias, não é verdade? Influenciar pessoas equivocadamente com as nossas crenças, com as nossas opiniões, porque isso pode levar a nós termos que sofrer reparações dramáticas da mudez. Continuando. Aqueles a quem Destarte feriram, incapazes da magnificência do perdão, tornados inimigos poderosos, rodeiam-nos com represálias terríveis desde antes da reencarnação, perseguindo-os muitas vezes durante etapas longas, mesmo durante séculos. E a lei da criação assim o permite, para que as criaturas, à custa da própria experiência, aprendam a considerar as leis do dever e da justiça, únicas que lhes concederão situação digna no seio das sociedades em que viverem, a cada um segundo as suas obras. Eis a sentença ou a lei exposta por Jesus, que previne contra as infrações tais. Meus amigos, é muito fácil, Jesus deixou bem claro. Faça ao próximo aquilo que você quer para si. E nós não sofreremos nenhum problema, não teremos dívidas no futuro, desde que atendemos a essa lei primeira que Jesus ensinou com tanta precisão. Amar as pessoas, atender as pessoas como nós queremos ser atendidos. Não é? Nós gostamos de ser roubados, nós gostamos que caluniem a gente, nós gostamos que falem mentiras a nosso respeito? Não. Então não vamos fazer nada disso para ninguém e teremos a consciência tranquila. Não obstante, seguindo a nossa leitura, nem sempre os obsessores serão entidades absolutamente más. Muitas serão, ao invés, grandes sofredoras, almas tristes e doloridas, feridas no pretérito de experiências tumultuosas pela ingratidão e a maldade desses que agora são suas vítimas, capazes de grandes atitudes afetivas para outrem, mas não ao seu inimigo, a quem obsidiam. Não raro também foram homens intelectualmente esclarecidos na sociedade terrena, mas a quem escasseou o sublime moral da fraternidade evangélica. Não deixaremos de lembrar ainda aqueles que são mandados por outro a obsediar alguém, por antipatias, despeito ou mesmo ódio, ordem que também pode ser expedida por um desafeto encarnado durante o sono corporal. Tais perseguidores agem em torno das suas presas, obedecendo, portanto, às ordens de terceiros, sem que a menor animosidade os impelisse ao ato, senão a obediência a uma entidade terrena ou invisível, a quem renderão homenagens e por quem nutrirão consideração. Serão então como uma variante daqueles assalariados terrenos, que por uma paga cometeriam qualquer espécie de vileza contra um estranho, de quem nenhuma queixa teria. A vigilância, o desajuste mental do obsediado, ou seja, daquele que se sente vítima, na sua vida cotidiana, dará ensejos a tal possibilidade, apresentando-se nesse caso, então, como consequência lógica da sua incúria no cumprimento dos deveres, e não como inevitáveis resgates ou expiações de vidas pretéritas. Então, nossos amigos, o que Bezerra está nos dizendo? Uma pessoa que tem bons pensamentos, uma pessoa que ama o próximo, uma pessoa que não tem esse tipo de atitude desonrosa, jamais sofrerá uma obsessão, porque as energias que ela emana não são compatíveis com a energia daquele que vem obsedá-la. Entendemos isso? Ficou claro? Então, os dois lados se unem por um magnetismo afim. Obsessor e obsediado, os dois têm os mesmos problemas. Vamos seguir. Não esqueçamos daquelas que têm origem no pensamento de atração da própria vítima, cuja atitude mental reteve junto de si o espírito de um inimigo ou de um rival, de um desafeto, de um ser querido, os quais, jungidos às suas ondas de atração, que tal sorte se adaptam a elas,
que terminam por infelicitá-las com sua presença permanente, pois que tais entidades não estarão absolutamente em condições de beneficiar alguém com as próprias irradiações. Então, como ensinou Jesus, deixemos os mortos cuidar dos mortos. Se uma pessoa a quem odiamos ou amamos passou para o plano espiritual, deixemo-las em paz. Vamos vibrar amor para elas, mas não buscar atração. É o melhor para todos. Continuando. Geralmente curáveis através da prece, da meditação sadia e de uma doutrinação elevada e amorosa, tais obsessões, que melhor qualificaremos como atuação ou assédio, em vez de combatidas, trazem a particularidade de beneficiar melhor o obsessor do que o próprio obsidiado. Então, meus amigos, quando o caso é esse, um ser amado ou odiado que partiu recentemente, pensar bem dessa pessoa, desejar o bem, será cura para os dois lados. Isso é importantíssimo. Seguindo, este atrairá fatalmente novas atuações das sombras, dado que não dedique decididamente à prática do bem, para a renovação dos princípios, dos próprios valores morais, enquanto aquele, pertencendo a uma classe humilínima do invisível, grandemente sofredor quase sempre, e ignorante de princípios redentores, ferido por injustiças e menosprezo da sociedade terrena em que viveu, será encaminhado a um reajustamento conveniente. Comumente, esse reajustamento será efetivado através de uma nova encarnação, desde que demonstre desejo sincero de emenda, de corrigir-se, sendo ele mais infeliz e ignorante, conforme acima asseveramos, do que mesmo o mal. A todos esses desarmonizados das leis da fraternidade deverão os servos do Senhor, encarnados e desencarnados, esclarecer ou proteger com dedicações incansáveis, paciência infatigável, desprendimento e desinteresse, visando não somente a méritos para si próprio, mas acima de tudo ao cumprimento de sagrados deveres diante do Todo-Poderoso, que estabeleceu a justiça do auxílio do mais forte ao mais fraco, do esclarecido ao ignorante, segundo rezam os dispositivos da lei de amor ao próximo como a si mesmo. É simples, né, meus amigos? É muito simples. Enquanto nos amarmos uns aos outros, teremos esse tipo de problema, não é? Enquanto não enxergarmos o problema do outro como sendo o nosso problema, não vamos nos libertar dessas situações de obsessão. Hoje ficamos por aqui. Eu aguardo a todos no nosso próximo capítulo.